Planeta, hoje nós, nesse 23 de julho, queremos voltar um pouquinho ao nosso passado. Eu disse que quem não tem passado não tem história, e quem não respeita a história nunca vai saber o valor do presente. Sobre essa mesa eu tenho a riqueza das informações sobre Toledo, mas sobre as pessoas que fizeram Toledo. Desde um canadense aqui, ó, Marcelo Gondim, que veio para Toledo, ama Toledo, casou com cidadã toledana e fez um livro didático sobre Toledo. Duílio Genari, Vitor Beal, nosso grande amigo Luiz Carlos Schroeder, e o inesquecível Oscar Silva, Odir Niederauer, e vai. Odir Niederauer era Santa Mariense, viu? Santa Maria, ó, lá da tua terra. Santa Maria. E, evidente, nós temos aqui também Vitor Beal e o grande pioneiro de Toledo também, que trouxe para Toledo a história da comunicação, Dr. Avelino Campagnolo. Nesse livro, aqui também tem uma dedicação a esse jornalista de 1,5 página, porque foram 20 anos que eu trabalhei com ele, e de respeito ao cidadão chamado Avelino Campagnolo. Bruno Marcos Raduns escreveu esse livro, mais 2, e o 4º livro será lançado ainda, do qual consta inclusive a história desse cidadão que nós vamos falar hoje, que morreu ontem, que nos deixou ontem, o prefeito que teve na história da política de Toledo a saúde e a educação como sendo as duas melhores ações pró-cidadão de Toledo. Não teve até hoje nenhum prefeito, e nem um prefeito nesse momento, que teve tal qual melhor atuação nesses dois setores, educação e saúde. Mas é um apanhado, que o Luiz Alberto Araújo, quando ele chegou em Toledo, na década de 80, ele chegou aqui em dezembro de 80, né, Bisoninho? É isso? Ele chegou em dezembro de 80 em Toledo, e, gente, pasme, né? Ele foi eleito como forasteiro de Toledo. E se elegeu prefeito. E deixou essas marcas de gestor. Eu estou de posse aqui de um jornal da época, quando Toledo completou 39 anos. O único prédio que tínhamos ali era o da City, na área central. É isso? Bisoninho. O Bisoninho me trouxe, ele conseguiu lá com a Rosali Maziela de Campos. Foi vice-prefeita dele. Que foi a vice-prefeita dele eleito. Aliás, dessa eleição, eu quero relembrar aqui um fator muito interessante. A campanha, na época de 88? 88, quando concorriam com Araújo e Rosa, Duílio Genari e Toral Takada. E as pesquisas apontavam lá o Duílio Genari com 72% contra 11%, e bem no fim deu 3.900 votos a favor do Araújo e da Rosa. Mas na política, nós vimos na época, quando você pensou em cidade, quando você pensou na cidade, quando você pensou em bem comum, estavam lá no mesmo palanque duas situações antagonistas na época. No Toledão, nunca me esqueço, 14 horas da tarde, lotado, e de um lado o Dr. Sérgio Canã e do outro Nelson Bárbara Bucalão, fazendo a reunião derradeira que deu a vitória do Araújo e da Rosa. Bisoninho, é bom relembrar, mas eu quero ouvir essa história do Luiz Alberto Araújo de você, que além de ser hoje o edil com mais mandos em Toledo, participou de todas as administrações praticamente de Toledo, 80%, e também foi secretário de Luiz Alberto Araújo. Quem foi Luiz Alberto Araújo pro vereador e pro cidadão Bisoninho? Eliseu, hoje é um dia extremamente triste. Ontem, 22 de julho, o Araújo completaria 82 anos. 82 anos. No dia 22 de julho, ele estaria de aniversário ontem, e faleceu o Araújo ontem, 22 de julho.
Nós já sabíamos que o Araújo passava por um problema de câncer já há 1 ano e meio, mas foi muito rápido. Sabe que câncer pode curar, pode ir rápido, pode durar 10, 15 anos, a medicina hoje está muito evoluída. Mas, infelizmente, Luiz Alberto Araújo, esse câncer no pâncreas, então, ele foi fulminante. E desde dezembro de 80, quando ele chega aqui em Toledo, eu estava na Comalta de 76 a 82, 83. E nós, os agrônomos, né, que já vimos fazendo aquele projeto aqui em Toledo da conservação de solo, eu quero destacar ele como gerente do banco. Ele dizia assim: eu prefiro financiar 100, 200, 500, 1000, 2000 alqueires, conservação de solo nas terras de Toledo, do que financiar tratores e ceifa. Olha o que ele pensava na conservação de solo. Então ele deu prioridade no Banco do Brasil como gerente para financiar a conservação de solos. É um cara que pensava muito tempo na frente. Dizer assim, eu não me interessa financiar a ceifa, não me tudo bem que isso é bom para o banco, mas eu quero ver que naquele tempo nós estávamos no auge da erosão. Nós estávamos no auge, as nossas terras estavam indo para a Bacia do Prata. E ele dizia assim, eu prefiro que o agricultor venha aqui, eu farei tudo para financiar conservação de solo. Que os agrônomos me tragam aqui projetos de conservação de solo que eu vou fazer. Então veja que ele já pensava muito lá na frente, porque ele estava vendo que os nossos solos estavam erodindo, diminuindo a produtividade, alguns caras empobrecendo por causa disso. Então o Araújo já pensava muito lá na frente. Então, como diz o Hélio Perim, que fez que ele se filiou para o IDB, não lembro se foi 86, 87, o Hélio Perim falou que foi o padrinho dele, que depois foi a anuência com o Coraza. E depois, então, quando o Coraza assume, 83, 88, ele é guindado lá secretário de Indústria e Comércio. E depois, então, na eleição de 88, todo mundo falava assim, mas o Araújo não é político, o Araújo é técnico. Como é que você vai tirar um cara que está com 5, 6, 7%? Não vai ganhar nunca do Duílio. O Duílio estava no 72%. Estava no auge do auge. Mas o cara não tem chance. Só que nós temos que recordar também que a administração Coraza de 83 a 88 foi fantástica. Excepcional. Principalmente na área que nós estamos discutindo agora, que era da agropecuária. Foi feito um trabalho fenomenal, aí todos os engenheiros agrônomos, os técnicos agrícolas, as cooperativas, os sindicatos, todo mundo falava uma língua só. Tanto é verdade que nós fizemos em Toledo o maior encontro de conservação de solo do Brasil até hoje, o da América, em que vieram aqui mais de 20 e poucos secretários de Estado da Agricultura, ministro da Agricultura. Então, era o auge, né, o auge da agropecuária, para dar um salto na agropecuária. E aí, o Banco do Brasil, como era o grande financiador, o grande incentivador, todo mundo via no Araújo o seguinte, mas ele é técnico, ele não é político. O Araújo, o jeito dele, ele até não gosta muito de implementar, ele é meio assim, né? Meio arredio. Como é que vamos eleger o Araújo? Então, vamos lá. O Coraza estava no auge. O Coraza foi o grande motor, né, que levou o Araújo para ser o prefeito de Toledo. Porque o Araújo depois provou que tinha competência técnica, que sabia administrar, botou os caras certos, e aí vem a história, ele não era aquele político de aparecer, aquele negócio de estar na mídia, ele era técnico, a história do técnico. E aí ele fez o trabalho que fez. Botou um Sérgio Campagnolo, doutor Sérgio Campagnolo, veja bem, Sérgio Campagnolo, secretário de saúde. Foi uma revolução. Mini hospital, a maior construção de postos de saúde já vista, Eliseu. Agora, foi nessa época. O gancho que eu quero de você. Tão técnico era o Araújo, que para conquistar o nome de Sérgio Campagnolo para aquela vaga, foram muitas reuniões. Eu lembro-me muito bem disso. Ali é difícil. E não foi fácil, porque teve que ter anuência
do cidadão Chamado Avelino. Avelino. Então, não se brincava com política. Você trabalhava, ele fazia essa gestão. E ainda endossando um pouquinho da tua explicativa sobre as exigências e o foco que ele tinha como a agricultura era a base dele, no livro do Vitor Beal, Vitoriosos, O Poder do Voto, ele colocou aqui na página 253: dessa forma passaram a ser prioritárias tanto as obras de combate à erosão, como também o controle na utilização de agrotóxicos e a exigência da análise de terra visando a adequação e utilização de adubos corretivos. Era isso. Ele escreveu essa carta que enviou para o Vitor Beal, que publicou no livro dele. Então, esse era o gerente. endossando o que você acabou de falar. Esse era o gerente, esse era o gerente de Banco Araújo, que vinha dizer, se eu lá, eu fiz isso, eu como prefeito vou executar isso. E ele citou a questão da criação do Fundetec, não é o Fundetec? É Fundetec. O Fundetec para buscar os canais, as maneiras financeiras para dar oportunidade aos pequenos. São Pedro, Ouro Verde, Luz Marina, ainda eram distritos de Toledo. Isso. Eu me lembro muito bem que era ali nessa casa ali na 7 de setembro, na antiga casa do ex-prefeito, né? Então ali me lembro que o Oteu Escavinato trabalhava lá, o pessoal do planejamento trabalhava, uma parte trabalhava lá, mas o Enio Perim, que foi secretário de planejamento, então ele criou de fato, porque ele pensava em tecnologia, ele sempre foi a parte técnica e tecnologia, isso é que desenvolve município. E município, estado e país. Se não tiver tecnologia, você não vai avançar nada. Então, por isso da fundação. E aí, tem umas frases aqui interessantes, que aliás, que está em tudo que é lugar aqui, da questão da saúde, o que ele falava da saúde, o que ele falava da educação. Aqui tem uma ilustração que me permita, eu vou mostrar aqui. Olha a frase, a chama do jornal feito pelo jornalista Luiz Alberto Costa, né, nesse período. A educação de Toledo tem muito a ensinar. Porque ele tinha na prioridade da educação, na prioridade da saúde, a saúde de qualidade, ele falava assim, a saúde de qualidade. As pessoas tem que ter educação e tem que ter saúde de qualidade. E na saúde de qualidade, aqui ó, o que ele... mini hospital, quantos postos de saúde, foi uma série de postos de saúde, escolas novas, quantas escolas foram construídas. Então, veja como você pode fazer muito com o orçamento que o município de Toledo tem. O município de Toledo tem um belo orçamento de 600 milhões, né, de orçamento, e ele pode fazer muito. E naquela época que precisava fazer, Eliseu, naquela época faltava muita coisa. Ele estruturou Toledo. Eu lembro de uma história do asfalto. A área central de Toledo era uma tragédia. Tinha buraco ali, cara, do centro, na frente da igreja, ele tinha valeta, buraco. Ele recapou todo o centro. Mas ficou uma coisa linda. E aí, na saúde também, o doutor Sérgio Campagnolo, hoje é lembrado, nunca vai ser esquecido. Jamais. Nunca vai ser esquecido pelo fantástico trabalho de alguém que conhecia, ele sabia o que ele queria fazer, e o Araújo dizia justamente pela assim, gente, nós temos que fazer coisas obras também com qualidade, tem que ter qualidade da obra e a qualidade do serviço de saúde, a qualidade da escola e a qualidade dos professores. Tanto é verdade que quando o Araújo entrou, o município de Toledo estava lá em 113, sei lá o quê. Quando o Araújo sai, 20º lugar, eu acho que, né, na questão dos municípios, em desenvolvimento, por tudo isso que foi feito. E a agropecuária é óbvio, né, Eliseu? Como ele já vinha lá de trás, incentivando a conservação de solo, e os agrônomos aqui agradecem muito ao Araújo, porque exigia análise de solo para financiar. Está escrito no livro, você está escrito aqui, porque é verdade. E com isso ele valorizou a categoria agronômica.
O projeto, eu só vou te financiar adubo, vou te fazer custeio, tal, se tu tiver um projeto, análise de solo atualizada. Era isso. Eu preciso saber o que o teu solo tem e o que o teu solo precisa. Tu me apresentando isso, com satisfação o banco vai te financiar porque vai ter resultado para o agricultor. Quer dizer, é isso aqui, ó, mostrando saúde. Aqui está o mini hospital, não sei se consegue mostrar onde é que está. É o mini hospital quando foi instalada na época, né? Na Vila Pioneiro. Por eles, na época dele, da Rosa. A Rosa também, vamos lá. Quando o Coraza, em 82, vai para a eleição, e tá uma bronca toda para escolher a vice, ele escolhe a Dalva Baide Nogueira, primeira mulher vice-prefeita. O Araújo depois também escolheu uma vice, que era a dona Rosa Campos. E nessa mesma época o Sabino era deputado estadual. E o Sabino, trabalhando em conjunto, município e estado, os governadores eram do nosso time, né? Era o Roberto Requião, o Álvaro Dias, aquele time todo ali, estruturou o município de Uruguai com um monte de núcleos. Núcleo de saúde, núcleo de educação, IAP, uma série de estrutura. Então foi uma época de estruturação de Toledo, né? Ele ficou confirmado como um polo regional pela estruturação dos núcleos regionais. Então Toledo ficou centro mesmo, aí centro oficializado, né? Então tudo isso foi um trabalho aí, Araújo, Rosa, o deputado Sabino e o Nelto, que era secretário do interior, cara, né? O Nelto, como secretário do interior, também ajudou uma barbaridade o município. No governo do estado, né? No governo do estado, secretário do interior, governo do estado. E o próprio Campanholo aqui foi secretário do interior também, ele trabalhou, ele ia lá, eu não vou lembrar vou lembrar essa aqui, uma estrada indo lá para São Luís do Oeste, aqui perto do Ouro Preto. Fiz no tempo do Coraza 300 reuniões na educação de estrada e 150 no tempo do Araújo. Fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Eu reuni os colonos lá para nós fazer essa adequação de estrada. Tal qual não foi a minha surpresa, 2 dias depois, o Campanholo adequando a estrada, nem me comunicou nada. Estava adequando e não queria saber. Eu cheguei lá e digo, doutor Avelino, o que é isso aí? Quem é o secretário aqui que fez reunião? Não sei o que. E fez, e saiu bem feito. Então os caras tinham um carinho também por ele, que era que todos os caras que trabalhavam no interior, ele era um cara assim, né? Muito simplório, né? A simplicidade dele era uma coisa incrível, né? Aquelas botinhas dele assim, distribuía, sempre com caixa de banana na mão, chegava lá, né? Aquele... E com a famosa, como é que se chama? Calção meia canela. Aquele calção dele era uma figura. Meia canela, exatamente. Então, gente, ele botou os secretários, veja bem, os secretários aqui, até pra gente... Aliás, eu até ia te perguntar. Não esquecer, né? Tem tanta... Não sei é importante, eu prefiro que você fale, porque você é testemunha da história. Eu também vivi esse período todo. Inclusive, quando se fala em tratamento de solo, em respeito ao solo em Toledo, quando eu conheci os manejo integrado de solo, eu conheci o trabalho do Bisoni. Foi exatamente essa identidade que existe hoje, dessa terra que teve essa... Primeiro ela foi limpa para plantar, depois ela era lavado com as chuvas, e aí desagregava tudo e as ruas ficaram intransitáveis, os carreiros, as estradas, né, que nós tínhamos, e daí quando começou a tal da readequação, e nesse período eu acompanhei você. Cada secretário fez a sua fatia. Agora, por favor, a gente nunca pode esquecer do trabalho fantástico da Emater. Naquele tempo a Emater puxava o serviço que tinha o Davi Benvenuti e o nosso colega ali de Nova Santa Rosa, que puxaram esse serviço. A Emater nunca vai ser esquecido. O Jandir Dalprá? Não. O ex-prefeito? Não. O colega nosso que agora não está vindo. Agrônomo também, né? Mas a verdade é que a Emater... ela foi o carro que puxava, a Copagro na época puxava junto também, todos nós trabalhamos, né, integrado, então por isso que funcionou. Administração Jadir Donin, Fazenda Carlos Piacente, Planejamento Enio Luiz Perim, Saúde Sérgio Campanholo, Educação, primeiro Iraci Yoshida, depois a Carmen Silda Possebon, que foi até a nossa assessora, Agricultura e Meio Ambiente, Leoclides Bisonin, Cultura e Esporte, Rosali Campos assumiu em 90, Comunicação Sérgio Guiz,
Assistente social, na assistência social, Rosali Campos ficou 1 ano, Jaci Donar, depois Neiva Seron. Chefia de gabinete, Rosa Campos, 1º ano, depois Raimundo Carvalho. Esporte, no 1º ano, Klaus Fuch. Assessoria jurídica, durante todo o período, foi João Carlos Poleto. Assessoria de governo, Nildo Liebke. No 1º ano, esporte, foi esporte no Provopar, aqui, a Gilda Menon de Araújo. E o secretário de Interior, Avelino Campagnolo. Eu não estou aqui com o secretário de Indústria e Comércio, aqui, que estou numa dúvida aqui. Acho que está faltando aqui. Mas veja bem a equipe que era na época. Eu quero fazer 2 observações aqui. Primeiro, a escolha, dentro daquela linha de que o Bisonin enfatizou, que o Luiz Alberto, gerente de banco, que trabalhava com números e com pontos e vírgulas autênticos, né? Nada não era feito sem estar avistado, analisado, então técnico. E metas. Então ele teve inúmeras reuniões com quem? Para conseguir levar o Dr. Sérgio Campagnolo para assumir essa secretaria. O grande Avelino Campagnolo. E depois acabou trabalhando junto. Né? Então, veja bem, na verdade, a responsabilidade da Secretaria de Saúde do município, o nomeado era o Sérgio Campagnolo, mas a família Campagnolo tradicional era que determinava. Sérgio, a Fátima, foi etc. Né? Esse é um dos fatores. E o outro, lógico, o meu grande parceiro, Sérgio Guiz, que é da comunicação. Indistintamente, todos os secretários estão aí na história. E tivemos logo em sequência, depois de todos esses nomes que você citou, o fator nosso das melhoras do nosso parque ecológico. Eu gostaria que você falasse, Bisonin. O que era, na época, ter aquele cartão de visita? A primeira fase e o projetista aqui, os idealizadores aqui, o Enio e Luiz Perim, e a parte prática de instalação, o seu Henrique Zenhag, que eu considero para mim Toledo aqui o maior ecologista que passou por Toledo, chama para mim Henrique Zenhag. Primeira parte, para instalar ideia para o Coraza, antes dele, na época da campanha, o Enio leva para o Coraza vê aquilo lá, depois de eleito ele falou assim, bom, agora nós vamos fazer. Então olha o que era o banhado, Dona Diva, chamava de banhado, a Diva atrás do Vassalho. Verdade. E depois o que se tornou. Então, vê como quando você tem uma ideia boa, fantástica, tecnicamente, assim que convenceu o prefeito Coraza, né? Convenceu o prefeito Coraza e o prefeito Coraza assumiu, vou fazer, e fez. Ele mudou a cara desta área de Toledo, mudou a cara de Toledo. Então, inaugurado em novembro de 88, a primeira fase, a segunda fase, quando o Araújo assume, ele faz as melhorias, algumas melhorias aí para, de fato, o parque se tornar um atrativo para as pessoas começarem. Então, aí teve diversos projetos para fazer a atração ao parque de Papai-Embarte. Então, gente, tem diz assim, eu vou fazer porque acho que o projeto é fantástico, ele vai mudar Toledo, a estrutura. Então, o Coraza fez. Aí vem o Araújo fazendo o complemento. E todos esses caras que estão aqui depois, quando assumem com o Araújo e se comprometem com o Araújo, eles querem mudar Toledo, eles querem mudar a estrutura de Toledo. Se nós pegarmos o número de escolas, aqui a Iraci e a Carmen, né, que eu tenho, na Câmara falo muito mais em educação do que qualquer outra matéria. Eu sou da agropecuária, mas eu falo que a educação muda todas as outras matérias. Muda todas as outras secretarias. Então, se eu tenho uma educação de qualidade, ela vai mudar vai mudar o município. Então, aqui, escola de qualidade, profissionalismo dos professores. Sempre nós tivemos um time muito bom de professores no município de Toledo. Valoriza o professor. A hora que você valoriza o professor, você vai ter um professor incentivado, motivado para dar um ensino de qualidade. Então, o Araújo tem que ter ensino de qualidade. A saúde também tem que ser de qualidade. Os prédios, tudo tem que ser, eles têm que ter, o aluno tem que se sentir bem naquele prédio que ele vai. Então,
somando tudo isso, nós tivemos uma saúde de qualidade, uma estruturação da saúde, na educação. Todas as áreas foram trabalhadas, mas o destaque, todo mundo, primeiro pensou no Araújo, o cara pensa assim, saúde, educação e a mudança da cara da cidade. Ele mudou a cara da cidade. E quando se falava em saúde e educação, ao final do mando do Araújo, esse jornalista que fez um estudo, né, de quantitativo e qualitativo na época. E a diferença da gestão do Coraza, que o elegeu, era assim, números exorbitantes, gente. Número de escolas implantadas, número de postos de saúde implantado, a diferença era grande. O número de atendimento odontológico na época das escolas era coisa fantástica. Esses números eu tenho ainda guardado no meu arquivo e que logo, logo a gente vai tornar público. Isso ficou comprovado. Então a grande marca do Araújo como prefeito de Toledo foi exatamente a educação e saúde. Mas todas as secretarias tinham planos e metas e obrigatoriedade dos secretários a cumprirem. Isso é verdade, porque como gerente, o gerente de banco... calculista Não, ele tem metas. Veja bem, a agência de Toledo tem isso como meta. O que fazer? Vamos planejar para alcançar. E temos que alcançar, e vamos trabalhar para alcançar, e vamos fazer para alcançar. Então, ele foi um cara que, eu volto a repetir, não era um cara político, ele era um cara técnico. Claro que se é possível unir a política com a técnica com a política, às vezes, mas ele soube, ele tinha secretários aqui que faziam uma parte da política, e ele então se destacou, diz assim, eu, como prefeito, quero desenvolver esta área e esta área que eu julgo que são as prioridades. Então, todo o gestor, ele tem aqui 10 secretarias, 15 secretarias, 18 secretarias, mas ele tem que ter prioridade. Não adianta que se eu quiser dar prioridade para todos, eu não vou me sobressair naquilo que eu achar mais importante. E ele tinha como meta aquilo que era prioritário. Saúde, educação. Essas aqui, voltando à educação, é aquela que move todas as outras. Se eu tiver uma educação de qualidade no interior, na cidade, profissionalizo dos meus professores que vão ensinar com vontade de ensinar, o aluno vai aprender. Esse aluno motivado, dali ele vai para uma universidade, ele vai para um segundo grau, vai para a universidade, quer dizer, ele vai se mudar, ele tem que, quando a gente muda, moldou e mudou, o adolescente, ele sabe onde é que ele quer chegar e ele vai querer chegar e ele vai chegar. Bom, a questão da cultura, eu lembro-me que nós tínhamos, né, vários eventos com renomes na nossa música nacional. Arthur Moreira Lima. Foi trazido muita gente na frente da Moraes Moreira. A Biblioteca Pública, né? A Biblioteca Pública, né? A Biblioteca Pública de Toledo era o antigo Banco do Brasil, no centro. Ali se fazia na área central. E eu lembro-me que era muita atuação. Inclusive, a Rosalie Maziero Campos, que cuidava da secretaria, e eu lembro, aliás, se você fizer um comparativo, a Rosalie ficava na Secretaria de Educação, ajudando Yoshida e a Carmen, também na área da cultura, e como vice-prefeito, ocupava 3, 4 cargos. Se tem alguém, uma vice que esteve, essa teve presente. Vice que valia prefeito. Mas... Ela esteve presente 24 horas na administração do Araújo. Estava sempre presente e à disposição. E olha, eu acompanhei vários projetos. O projeto de SSQN, lembro muito bem, a briga para pegar as fatias da então Transtol, que era de Toledo, né? Na época era Transtol, na Sadia, que era a antiga Sadia normal, para buscar as pequenas fatias que eram determinadas por lei. Foi criada uma lei municipal de incentivo ao esporte, à cultura. As associações de moradores tínhamos mais de 72 na época, e todas se envolviam com o município, eram ligadas ao município como um todo na época. Bom, o que mais hoje o vereador Leoquides Rosso Bisonin entende e fala e enalteceria em nome de Luiz Alberto Araújo? Bom, primeiro era a liberdade
que o Luiz Alberto Araújo dava ao seu secretário. Ele dizia assim: todos vocês são responsáveis, vocês são um braço meu. O que vocês fizerem de bom vai refletir em mim. E o que vocês fizerem de ruim ou não fizerem também vai refletir em mim. Então ele dava essa liberdade para a gente, mas cobrando. Então, como gerente, aquele gerente que cobra metas, ele dava esta liberdade de você fazer aquilo que você julgava que era certo para o município. Então, era um cara que era amável, era um cara que tratava a gente com gentileza, mas a gente sabia que deveria desempenhar o teu papel. Afinal, você estava ali como um empregado público e que deveria trabalhar não só pelo salário, mas trabalhar pelo amor à sua terra. Porque aquilo que a gente faz de bom para o município da gente, ele reflete a insatisfação da gente e dos munícipes. Então era isso que o Araújo sempre pregou. Assim, ó, façam de qualidade, façam com amor, porque isso vai refletir em toda a comunidade. Cada obra, cada serviço que vocês fizerem, bem feito e com amor, vai se refletir na comunidade. Então é essa grande marca que o Araújo deixou. E, de fato, ontem foi um dia extremamente triste, porque você saber que um cara que trabalhou tanto tempo aqui em Toledo, foi um gerente, para mim, o melhor gerente que já passou aqui em termos de Banco do Brasil. Nós tivemos bons gerentes do Banco do Brasil aqui, muito bons gerentes. Mas esse se destacou, de fato, na agricultura, e ele também se destacou na associação comercial. Ele queria que as pequenas empresas também desenvolvessem. Tinha programas dentro do Banco do Brasil para isso. Então, se eu pudesse aqui, em nome de todos os secretários, dizer: Araújo, muito obrigado. O grande amigo dele, assim, que nesse momento ele está no hospital, o Luiz Alberto Araújo, o Luiz Alberto Costa, amicíssimo dele, que está no hospital internado nesse momento, que foi um baita cara que trabalhou sempre com ele também. Agradecer ao Luiz Alberto Costa, porque todos nós devemos agradecer ao Araújo por ter nos convidado, por ter tido a oportunidade de 89, 92, ter trabalhado com ele e ter dado um pouco de cada um para fazer aquilo que foi feito por Toledo. Araújo, vai com Deus, e eu tenho certeza absoluta que você tem o seu lugarzinho, que só Deus sabe onde é que é, mas é muito bom ter ficado esses 4 anos com você, ter trabalhado com você um pouco antes. E o Lúcio me dizia ontem, quando a gente ligou lá para ele, o luto oficial de 3 dias, ele falou: Bisoninho, eu vou escolher uma avenida de um futuro loteamento qualquer para dar um próprio público para o Araújo. Eu diria que ele merece essa avenida e merece talvez alguma coisa mais. Mas, obrigado aqui que já está pensando em dar um lugar de destaque para o Araújo, que fez muito por este município de Toledo. Bom, eu vou fazer uma leitura apenas de umas 3 frases aqui do livro que consta, que consta no livro do também pioneiro de Toledo, Vitor Beal. Inicio o meu relato com um apanhado sucinto de minha vivência em Toledo pré-prefeitura. Cheguei aí em dezembro de 1980 e, pela movimentação da cidade, pela zéfama de sua gente, senti desde logo a grandeza e a capacidade de trabalho do povo, as amplas possibilidades de terra fértil e o progresso constante. A zéfama, traduzindo sinônimo, significa que Toledo e o povo de Toledo tinha pressa, porque a terra era fértil. E ele deixou essa mensagem no livro que ele enviou ao Vitor Beal, e nesse jornal publicado na época, quando Toledo completou seus 39 anos, a frase é aquilo que o Bisoninho relatou até o presente momento. Qualidade de vida é escola de qualidade. Saúde pública competente
emprego garantido e bem remunerado e uma cidade limpa e agradável de se viver. Luiz Alberto de Araújo, 23 de julho de 2020, homenagem de todos os cidadãos toledanos a você e a sua família. Muito obrigado porque você passou por aqui, foi chamado de forasteiro, mas que veio muitos que nem você. Gazeta Digital ao lado da história e de quem entende da história e viveu a história. Euclides Bisonin.